Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre sempre seja seja louvado, louvado. e sua mãe Maria Santíssima. Mais uma vez a gente entra na sua casa para rezarmos o texto do Sagrado Coração de Jesus. Esse texto que a gente, como Margarida Maria de Alacoque, a famosa por ter visto, né, a revelação particular do coração de Jesus. Ele que, diante de Margarida Maria, revelou as 12 promessas para quem rezar esse texto com devoção. E nesse texto a gente pede principalmente a cura do nosso corpo, a cura da nossa alma e tudo aquilo que a gente mais necessita. Então, que a gente peça hoje ao Sagrado Coração de Jesus, esse coração que tanto nos amou e que tanto nos ama, que a gente peça a Ele tudo o que é mais necessário em nossa vida, tudo o que a gente está ali guardado em nosso coração. E antes de iniciar, vamos pedir perdão por todos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que roguei por minha Deus nosso Senhor. Amém. E hoje, rezando com a gente, Geovan, lá da Capela de Santa Luzia, que também faz parte da paróquia de Santa Luzia, Penedo, não é isso? Seja muito bem-vindo ao canal para esse momento de fé e devoção e que o Sagrado Coração de Jesus possa abençoar você e que, assim como Margarida Maria Alacoque levou essa devoção a muitas pessoas e muitas pessoas chegaram à cura física e mental, que você também leve para essas pessoas que necessitam. Amém. Talvez que você conheça e aquelas que você não conheça, que hoje está vendo, né, você aqui levando essa devoção. Amém, Camilo. Eu agradeço o convite e lembramos também desse sábado, primeiro sábado do mês, né? Sim. O Coração Imaculado de Maria também. E colocamos todas as pessoas que necessitam de oração, todos os enfermos, todos aqueles que pedem. A oração, ela é como a chuva, né, que cai sobre a terra sedenta e que não deixa de fazer efeito. Eu acredito que nesse momento também a graça de Deus ela chega a muitas famílias, a muitas pessoas que necessitam e que por meio do Santo Terço, né, do Sagrado Coração de Jesus, ele possa visitar aqueles que mais necessitam. Amém. E assim seja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ofereço-vos, ó meu Deus, neste dia, em união com o Sagrado Coração de Jesus, as orações e o trabalho, as alegrias e o descanso, as dificuldades e os sofrimentos desta vida, em reparação das nossas ofensas e por todas as intenções pelos quais o mesmo Divino Coração está continuamente a interceder e a sacrificar-se por nós em nossos altares. Eu vos ofereço especialmente pelas intenções da Santa Igreja, pelo Papa e por nossa família. Amém. Creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei no vosso coração semelhante ao vosso. No primeiro mistério, lembrai-vos, ó misericordioso Jesus, que sois Pai, bondoso e cheio de ternura para com os vossos filhos. Certo do vosso infinito amor, entrego-me ao vosso coração, com alegria e doce confiança em minhas súplicas. Segundo vossas palavras, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Eu bato, procuro e peço esta graça que me é tão necessária. Peçamos ao Sagrado Coração de Jesus que derrame o teu sangue sobre todos os nossos sacerdotes, e principalmente ao Santo Padre, o Papa. Tudo para a maior glória de Deus e bem dos vossos filhos. Amém. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. 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 Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Lembrai-vos, ó misericordioso Jesus, que sois Pai, bondoso e cheio de ternura para com os vossos filhos. Certo do vosso infinito amor, entrego o vosso coração com alegria e doce confiança em minhas súplicas. Segundo vossas palavras, pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Eu bato, procuro e peço esta graça que me é tão necessária. Peçamos por todas as crianças. A base da igreja. A base que a catequese vem fazendo para que o reino de Deus lá na frente, desde agora, comece a crescer. E se a gente quiser fazer com que o reino de nosso Senhor Jesus Cristo cresça aqui na terra, comecemos por nossas crianças. Tudo para a maior glória de Deus e bem de vossos filhos. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. 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 Glória ao
ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, Eu confio em vós. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei de vosso coração semelhante ao vosso. Lembrai-vos, ó misericordioso Jesus, que sois Pai bondoso e cheio de ternura para com os vossos filhos, certo de vosso infinito amor, entrego-me ao vosso coração com alegria e doce confiança em minhas súplicas, segundo vossas palavras. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Eu bato, procuro e peço esta graça que me é tão necessária. Nesse momento também colocamos as famílias, as mulheres que têm sido vítimas, de violência nesses últimos dias. A gente vê tantas mulheres sendo violentadas, Que Deus possa tocar no coração das famílias, porque nós sabemos uma promessa, uma fala de Nossa Senhora, uma revelação em aparição. Nossa Senhora disse que nos últimos dias a família ia ser perseguida, ia ser alvo do inimigo. E a gente vê tudo isso sendo uma revelação de Nossa Senhora, mas com as nossas orações o inimigo ele cai por terra, Ele não tem vez. Então que Deus possa abençoar as mulheres, as famílias, aos homens, que tenha a exemplo de São José que nós celebramos ontem, sejam também a exemplo dele, um verdadeiro dono de casa, pai de família, trabalhador e tudo mais. Tudo para a maior glória de Deus e bem de vossos filhos. Amém. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. 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 Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus manso e humilde de coração, fazei de vosso coração semelhante ao vosso. Lembrai-vos, ó misericordioso Jesus, que sois Pai bondoso e cheio de ternura para com os vossos filhos, certo do vosso infinito amor, entrego-me ao vosso coração com alegria e doce confiança em minhas súplicas, segundo vossas palavras. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Eu bato, procuro e peço esta graça, que me é tão necessária. Peçamos também pela cura daquela doença, que talvez muitas pessoas estejam impossíveis para os médicos, impossíveis para nós, impossível para o enfermo, mas que é possível a cura através do Sagrado Coração de Jesus, o próprio amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nosso Senhor Jesus Cristo dê a cura, peça nesse momento a cura, coloque a mão aonde há enfermidade e peça ao Sagrado Coração de Jesus a cura, porque só Ele é o remédio. Ele que é o médico dos médicos, aquele que dá a cura. Vinde a mim aqueles que estão cansados, eu vos aliviarei. Eu vos darei a cura. É isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos diz, nos promete. E que a gente tenha essa fé. Se a gente não tiver fé, eu estou cansado, peça a graça. Senhor Jesus, dá-me a graça de crer. Se apega a nosso Senhor. De que forma? Rezando o texto, meditando o Evangelho, indo visitar o Santíssimo Sacramento, assistindo à Santa Missa, a cada momento que tiver a oportunidade. Tudo para a maior glória de Deus e bem dos vossos filhos. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. 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 Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós.
Sagrado Coração de Jesus. Eu confio em vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. Salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, mais uma vez, rezamos juntos o texto do Sagrado Coração de Jesus. E é uma alegria estarmos aqui. Jeová, mais uma vez, o canal está de portas abertas para que você possa voltar mais vezes, para que possamos juntos fazer esse momento, né, de fé, de oração, e que você possa, outras vezes também, fazer o convite a mais membros da Capela de Santa Luzia, em Alagoinhas, para que possamos juntos também fazer esse momento. O Sagrado Coração de Jesus, que lhe dê força, coragem, saúde e proporcione todas aquelas graças, 12 promessas que ele, diante de Margarida Maria Lacoque, fez para aquelas pessoas que rezarem esse texto com devoção. Amém. Mais uma vez eu que agradeço, Camilo, pelo convite, né? E parabenizar pela sua iniciativa, né? De ter esse momento aqui, né? Essa ideia de fazer com que a palavra de Deus, as orações, cheguem à casa de pessoas que talvez não tenha a mesma oportunidade que a gente de ir à igreja, de ir à Santa Missa, né? Quantas pessoas acamadas, Sim. quantas pessoas enfermas que são ali, né? Elas se sustentam nas orações que podem assistir na internet, na TV e tudo mais. E essa graça aqui na nossa cidade, né? Que é a Capela de Santa Luzia em Alagoinhas, ela por muitos anos ela fez parte da paróquia de São João Batista, né? Isso. Mas diante de tantas comunidades que ela sobrecarregava o nosso pároco, Dom Valério, antes de falecer, né? Ele colocou aquelas comunidades ali, Alagoinhas, Perucaba, Quaresma, Alecrim, para fazer parte da paróquia de Santa Luzia, lá em Penedo. Sim. Mas eu ainda me sinto da paróquia de São João Batista, né? Frei Lenilson, ele, assim como o Frei Antônio, né? Os freis que passaram por lá, eles deixaram esse legado lá e essa fortaleza, né, em cada um de nós. Hoje nosso pároco, o Padre Menete, lá da paróquia de Santa Luzia, que também tem dado muita assistência, tem nos orientado, né? Enfim, a igreja é isso, né? Essa graça da gente poder partilhar, né? Viver diferentes dons, mas que leva o que é de mais importante, que é a palavra de Deus, até as pessoas que mais necessitam. Com certeza. Então, eu que agradeço pelo convite e estou à disposição assim Que bom. precisar. Que bom. Então você lá você tem as funções que você executa lá na paróquia, na Capela de Santa Luzia, também você está em contato com jovens, né? Sim. Um grupo de oração, Sim. Ministério de Música. Isso. Exato. Eu atualmente eu sou coordenador da capela. Uhum. Coordenador da capela, já fui coordenador do grupo de oração. A gente tem um grupo de oração lá pela Renovação Carismática Católica, que é o grupo de oração Sem Jesus Não Dá, né? Eu fui coordenador por um bom tempo lá. Hoje faço parte, sou coordenador do Ministério de Música, né? Faço parte da música lá. E de tudo aquilo que, né, me chama a servir. O que, onde precisar, como diz aquela canção de onde mandar eu irei, né? Exatamente. Então eu estou disponível em tudo que for necessário, mas graças a Deus a gente tem uma capela organizada, onde
várias pessoas ali têm a sua missão, o seu comprometimento, né? E a gente vai levando a palavra de Deus até chegar ao céu, como diz a história. Exatamente, faça com que o reino dele cresça. E Isso. depende de nós, né? Ele quer Com que a certeza. gente faça parte desse reino, de que ele cresça esse reino de Deus, né? Fazer crescer, multiplicai-vos, ele vai dizer assim. Então, para que o reino de Deus também cresça aqui na terra, para que todos já tivemos, né, a revelação, mas que muitas pessoas precisam, né? Talvez através de uma música, Com certeza. através de uma palavra, de um texto, e Exatamente. principalmente quando o jovem sai em batalha para buscar, para mostrar o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Camilo, eu vejo a juventude desde a época que eu também, né, fui mais jovem, né? Eu me sinto jovem ainda, mas quando eu era mais jovem, eu sentia toda essa perseguição, né? Dentro de mim existia um desejo, uma vontade de querer ser melhor e eu não conseguia, porque o mundo hoje ele é atraente Com demais. certeza. O inimigo ele não vem de cara limpa, Sim. ele nos engana, ele Exatamente. nos oferece de forma enganadora. E hoje a juventude de hoje também não é diferente, né? Exatamente. O inimigo ele tenta destruir a juventude porque a juventude ela é a força da igreja, né? Exatamente. Os jovens ele tem uma energia contagiante, ele tem uma espiritualidade ali, um jeito de evangelizar, de ser, que contagia todo mundo. Então, tudo isso que faz com que a graça de Deus aconteça, o inimigo tenta destruir. Sim. Né? E a juventude, infelizmente, é esse alvo do inimigo, assim como a família, né? Assim como as pessoas que lutam, né, para trazer a palavra de Deus. Tudo isso é perseguido pelo inimigo porque ele não gosta, né? A palavra Exatamente. diz que ele veio para matar e destruir. Sim. E ele tem usado muitas coisas, muitas pessoas para tentar nos tirar da presença de Deus, mas em oração, como nós estamos aqui, o bem ele sempre prevalece. Com certeza. Giovanni, a gente sempre, quando termina o texto, a gente faz a oração de Santa Gertrudes, né? A oração que liberta 1000 almas do purgatório. Santa Gertrudes que teve, né, visões místicas, que lhe foi também revelado essa oração, e a gente, quem reza com fé, liberta as 1000 almas, mil almas que estão no purgatório. Muito mais do que isso de lá existe. São milhões de pessoas, jovens, idosos. É um dogma também da igreja, os novíssimos, que é o céu, o purgatório e inferno. Sabe, isso existe, espiritualmente, são verdades de fé. E a gente sempre reza pedindo por aquelas pessoas que talvez a gente esqueceu, que já faleceu. Talvez nossos avós, nossos antepassados, que a gente conheceu, que não conheceu, que talvez lá estejam precisando de orações. E a gente sempre dá essa oportunidade das pessoas conhecerem também essa devoção, essas orações, né? E não esquecer. A igreja sempre nos lembra. Toda segunda-feira é o dia votivo, que a igreja para que possamos lembrar dessas pobres almas. Lá a gente não sabe quem está lá, a não ser que Deus dê, né, como deu a muitas pessoas, muitos místicos, a visões, para que pudesse saber que pessoas lá sofriam. Né, exemplo de Padre Pio, de Santa Faustina, de Madalena de Pazzi, que viram cenas terríveis, porém aquelas almas sabiam o porquê estavam sofrendo daquela forma. Santa Faustina vai dizer que houve uma voz, que é a voz do próprio Deus, do próprio Cristo, dizendo assim: o meu amor, não quer isso, mas a minha justiça exige. Ela viu a cena terrível, sacerdotes sofrendo no purgatório, jovens no purgatório. E daí a gente reza essa oração, que a gente lembra daquelas pessoas que já faleceram, que se por acaso essas pessoas estiverem no céu, muitas almas serão beneficiadas com essas orações que a gente faz. A gente não vai perder essa oração. A gente vai rezar. Talvez já esteja no céu aquela pessoa que eu lembrei. Mas a minha oração vai para onde? Para aquelas almas que elas estão padecendo, que muitas pessoas esqueceram delas, que não rezam mais por elas.
Então a gente reza, né, que a gente, vocês que estão nos vendo também, lembre daquelas almas, aquelas pessoas que já faleceram. E talvez a gente lembrou agora, eita, lembrei agora de um amigo meu, de um familiar meu que morreu há tantos anos atrás. E agora eu lembrei. Então que a gente reze com fé essa oração de Santa Gertrudes, e que se essas almas, que se caso a gente está pedindo agora estiver no purgatório nesse momento, que ela seja liberta pelo sangue de Jesus que derramou na cruz, que vão diretamente para gozar da face de Deus. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa, de minha família e de meus vizinhos. Amém. Amém. Nesse momento eu vou pedir para que a gente também faça a consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Sacratíssimo Coração de Jesus, a vós me consagro com toda a minha família, meus olhos, minhas palavras e desejos, meu corpo, tudo o que sou, o que tenho e amo, o meu próprio ser e toda a minha vida, entrego-vos o meu coração, minha vontade e meu querer, decidido a exercitar de forma cristã as virtudes que recebi de Deus no meu batismo e praticar obedientemente os mandamentos divinos e as determinações da Santa Igreja, com serenidade e convicção, sem me envergonhar de testemunhar minha fé, deixai-me entrar no mais íntimo do vosso Sagrado Coração, porque quero vos servir com um zelo mais fervoroso do que nunca. Não permite que eu vos perca de vista, nem que o meu coração se volte para outro lado, envolvido pelas tentações malignas deste mundo, que eu só procure o vosso coração e somente deseje a vós, ó Sacratíssimo Coração de Jesus. Peço-vos, por favor, aceitai esta minha singela oferta de entrega, através desse humilde ato de consagração. Minha esperança é colocada em vós, com a certeza de que jamais serei confundido. Sagrado Coração de Jesus, tende misericórdia de nós. Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, e assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos ler a palavra? Sim. Hoje, a partir de agora à tarde, a gente já celebra o domingo, né? Sim. A igreja já celebra o domingo e estamos celebrando o 5º domingo da Páscoa, né? E eu vendo aqui que o evangelho de hoje, ele é uma parte do evangelho de amanhã, né? De sábado e a parte do domingo. Sim. E como a igreja celebra já no sábado à tarde, domingo, vamos ouvir um pouco desse evangelho para que a gente já possa adentrar nesse 5º domingo, né? Da Páscoa, que a gente celebra a ressurreição de Jesus. O Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei, tomar-vos-eis comigo, para que onde eu estou também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir aonde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O evangelho ainda continua, mas por aí a gente já sente uma segurança, né? Porque, Camilo, a palavra de Deus ela é um sustento para nós, né?
em meio a um mundo de violência, de perseguições, de tantas coisas. Se hoje a gente for assistir um jornal, até mesmo no Instagram, né, Facebook, a gente vai ver mais notícias ruins, né, do que boas. E muitas vezes a gente fica como se não tivesse esperança, como se não acreditasse mais, né, no bem, que o bem vai prevalecer. E a palavra ela nos traz isso, essa esperança, né? Essa força que nos sustenta e que nos diz que o mal não prevalecerá, né? Que o mal não tem vez diante do bem. E como a gente celebra um Cristo ressuscitado que venceu aquilo que aos nossos olhos era impossível, né, que é a morte, por que não a gente acreditar? Né? Exatamente. Por que não a gente não crer que o bem prevalece, que o mal não tem vez? Então, diante desse momento em que a gente rezou pelas famílias, em que a gente rezou pelas almas do purgatório, pelos jovens, pelas pessoas enfermas, que a gente tenha esperança, né? Que a gente não perca a esperança de que Jesus está conosco, que a morte não tem vez, né? A ressurreição, a história de Jesus quis nos mostrar que a nossa vida é o Calvário, né? Mas o nosso destino é a ressurreição, né? A história de Jesus não parou, não terminou ali na cruz. Ela continuou e veio a ressurreição de Jesus. Então que a gente, assim, é exemplo de Maria, que acreditou, né, que não se desesperou. A palavra vai dizer que Maria ficou de pé diante da cruz do seu filho, né? Olhando ali, com certeza, acontecendo aquela profecia de Simeão, de que a espada entrou no seu coração, na sua alma, mas ela não se desesperou em momento algum. E interessante que no momento da ressurreição de Jesus, os discípulos ficaram um correndo para um lado, outro correndo para o outro, as mulheres foram ao túmulo e tal. E a Bíblia não diz que Maria ficou assim. Exatamente. Maria ficou confiante, né? Acreditando. A esperança dela era o que prevalecia. Assim na nossa vida deve ser também, né? A gente não pode se desesperançar em meio a uma situação em que a gente crê que Jesus é maior. A gente crê que a morte não tem vez. A gente crê que o mal não prevalecerá. A nossa confiança e a nossa esperança deve ser maior que tudo. Não que venha de nós, mas que venha de um Cristo ressuscitado, né? Sim. Por isso ele diz no Evangelho que a igreja celebra nesse domingo: não se perturbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em mim. Isso é como se Jesus estivesse nos dando ali a solução, né? É como se Deus estivesse nos dando uma ordem: não se perturbe, eu estou aqui, eu estou com você. E no final ele mostra que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, que na nossa vida a gente possa ter essa confiança, que a gente não perca a esperança. Se você está passando por uma situação difícil, não perca a esperança. Pelo contrário, mude o seu comportamento, mude a sua atitude, busque a igreja, busque os sacramentos, busque a Santa Missa, busque algo diferente do que você busca, porque a promessa de Jesus ela é dada àqueles que buscam a Ele, entendeu? Quando Jesus fala aqui, Ele não está falando para todos, Ele está falando para aqueles que se esforçam, porque senão seria uma injustiça, né? Você buscar o caminho de Deus, se esforçar para viver a santidade, e os que não buscam receber a mesma recompensa, né? Entendeu? Então, a promessa de Jesus ela é dada para aqueles que se esforçam. Se a gente for ver em evangelhos, Jesus fez milagre na vida daqueles que se esforçavam, que tomavam atitude. O cego que enfrentou a multidão, a mulher que enfrentou a multidão para tocar na orla do manto de Jesus,
aquele homem paralítico que ficou 38 anos esperando o anjo descer do céu para ser jogado ali naquele tanque de água. Então, a nossa atitude é que faz com que Jesus, né, se manifeste em nós e que a nossa esperança ela prevaleça sempre. Amém. Que assim Amém. seja. Eu lembro, recordo agora, sempre gosto de recordar essa passagem, passagem não, uma revelação particular lá em Anguera. Pedro Regis, aparição particular que ninguém é obrigado a acreditar. A igreja permite que a gente faça as venerações, que a gente vá até o local. Né? A igreja já está no quarta investigação, se não me engano, agora, sobre essas aparições. E ele um dia falou, Pedro Regis, que Nossa Senhora disse duas coisas a ele. Ele revelou duas coisas. E o que você falou, eu me lembrei, assim que você começou que ele disse que ela falou assim, quando Jesus era pequeno, era criança, ele brincando com os amiguinhos dele, tinha um chamado Dimas. E esse disse assim, Jesus, quando você crescer, você vai querer ser o quê? Rei ou profeta? Ele disse, profeta eu já sou. E quando eu estiver no meu reino, você vai estar do meu lado. Dimas não era distante de Jesus. Então, como você bem falou, aqueles que buscam. Então, Dimas tomou talvez um caminho diferente. Talvez ele se esforçou muito, lutou, mas os seus vícios, as suas misérias, lhe acompanhou durante toda a vida, mas lutando. Então, lutemos para que a gente possa ganhar o reino de Deus. E no final de sua vida, Dimas na cruz, ao lado de Jesus, ele vai dizer: lembre de mim quando estiver no seu reino. A fé buscou. Né? Então, para quem busca, é o que Deus promete. Ele buscou, mesmo nas suas falhas, Jesus estava ali do lado dele. Eu estou aqui, está buscando. Então, como você bem falou, né, para aqueles que buscam, é muito bem colocado, né, hoje, né, o evangelho de hoje que se remete, já é o de amanhã, domingo, né, para que muitas pessoas que agora ouviram, né, essa meditação, a leitura do evangelho, que elas possam sentir realmente e necessitem e busquem o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Busquem mudar. Né? Que o Sagrado Coração de Jesus dê essa força também para nós. Esse é o caminho, né? Exatamente. É o caminho. E é interessante a gente dizer, Camilo, que a morte não tem mais vez, né? Exatamente. E hoje a morte ela ainda é a coisa mais temida por nós. Exatamente. Né? Quem de nós? Eu lembro quando eu era criança, adolescente, eu tinha um medo. A minha mãe, ela não tive meu pai presente, né? Eu e meus irmãos nascemos de casos, como muitos casos, né? E a minha mãe, ela viveu lutando, trabalhando para nos sustentar. Eu e mais 5 irmãos, né? Teve mais um, mas faleceu logo no começo. E eu tinha um medo de perder a minha mãe, porque ela era tudo para mim. Eu vivia com ela o tempo todo ali. Tudo que eu fazia, até mesmo quando ela ficava ausente, eu sentia aquela tristeza dentro de mim, entendeu? Eu não conseguia ser. Eu me sentia seguro quando ela estava perto, entendeu? Depois eu me casei, né? E tive filhos, e vai fazer 8 anos agora, 7 anos que a minha mãe faleceu. Né? Eu já estava casado, já tinha minha esposa, mas a morte da minha mãe não foi. Eu ficava lembrando, meu Deus, né? Que a primeira adoeceu, passou um tempo internado, meu Deus, não leve minha mãe agora, né? Eu ficava pedindo, mas foi como se aquele sofrimento dela fosse me preparando. E quando ela morreu, foi como se eu tivesse entregue ela para Deus, para Jesus. Porque a morte, ela não pode ser o nosso maior medo. O nosso maior medo hoje deveria ser o pecado. Com certeza. Né? Porque exatamente. é o pecado que nos leva à morte eterna. Exatamente. Né? Só que o que a gente vê hoje, as pessoas não estão nem aí para o pecado. O pecado parece amigo das pessoas e a morte inimiga. E a gente vai ver que São Francisco chamava a morte de irmã. Irmã morte, minha irmã, porque é por meio dela que a gente também chega até Jesus. Sim. Então, que a gente não se prenda à morte, né? Não tenha esse medo. Pelo contrário, né? Jesus venceu a morte
e aqueles que estão em Cristo também vence, diz a palavra. Mas que a gente possa ter medo do pecado, que a gente possa, os pais possam prestar mais atenção nos seus filhos, nos seus adolescentes, que talvez um celular está levando ela à ruína. Exatamente. Quantos jovens hoje depressivos, né, com ansiedade, porque pegam um celular e não tem um controle, não tem uma administração ali, e os pais não ligam para isso. Muitas vezes os pais estão de olho nos outros, mas não estão nos de casa. E por isso vai se perdendo, né, as pessoas e vai vivendo dessa forma. Mas é importante a gente saber que não é a morte mais o nosso maior inimigo, e sim o pecado. Porque é o pecado quem nos leva à morte eterna. Exatamente, né? Que a gente, quando passar dessa vida para outra, a gente não tem a morte eterna. Já de agora já evite essa morte eterna. Já evite através do pecado. E que nosso Senhor Jesus Cristo nos dê essa força, que a gente peça a Ele a força, a coragem, porque muitas vezes a gente está cansado, a gente não tem mais confiança e a gente deve se apegar a Deus. Nos apegando através do texto, cansados através da Santa Missa, com fome através da comunhão. E que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e guarde. E mais uma vez, Jeová, muito obrigado pela sua presença, o canal agradece. A gente espera você mais vezes para que venha para esses momentos de fé e de oração, para que possamos meditar a palavra do Evangelho, recitar o texto ao Sagrado Coração de Jesus e que muitas pessoas alcancem a cura do corpo e da alma através desse texto, que Amém. É uma graça na vida de muitas pessoas. Amém, Camilo. Então, mais uma vez eu que agradeço. Eu estou à disposição, sempre que puder me chamar, eu estiver disposto, assim, estiver podendo. Eu posso sim estar aqui, mas que outros também venham, né? Testemunhar essa graça de Deus na sua vida, por meio dessas orações e também do seu testemunho aqui no podcast com Camilo. Amém, que assim seja. Estaremos sempre reunidos em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Próxima semana a gente volta com mais um texto do Sagrado Coração de Jesus. Que Ele possa nos abençoar. Vocês venerem a imagem do Sagrado Coração de Jesus, essa imagem, essa belíssima imagem da paróquia de São João Batista. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima semana. Amém.